Hoje eu vim aqui para falar da minha fé, o que Deus fez com a noiva, mostrar o que ela é, abrindo o caminho e a reclamando para si o que lhe pertencia, a vida eterna estava ali. O molho foi movido, abrindo o livro para nós. A redenção chegou e está aqui. Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais. A palavra está aberta e hoje sei quem sou. Redimido, redimido, estou voltando para a morada que Ele prometeu. Redimido, redimido, estou voltando. Chegou a hora de partir, é jubileu. Esta nova jornada é nosso terceiro êxodo, visão celestial que nos transporta mais além, abrindo o caminho para a terra celestial. Somos o selo aberto para o destino final. O molho foi movido, abrindo o livro para nós. A redenção chegou e está aqui. Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais. A palavra está aberta e hoje sei quem sou. Redimido, redimido, estou voltando para a morada que Ele prometeu. Redimido, redimido, estou voltando. Chegou a hora de partir, é jubileu. Chegou a hora de partir, é jubileu. Amém. Amém. Deus abençoe. Está fraco mesmo, dentro da igreja está fraco. Dá força nisso daí que... Aí, parece que nós não jantamos, né? Mas é falta de força ali do irmão Eliésio, que tá meio surdo, diz que o ouvido está entupido, então... Foi bom que vocês não sofreram muito hoje, senão fica muito estourado dentro da igreja, né? Na hora dos cânticos. Mas eu quero ler em Atos capítulo 2, verso 1. Atos 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Criador, desejamos cumprir a nossa parte, aquilo que nos cabe neste dia. O Senhor não poderá cumprir sua palavra se não estivermos no mesmo lugar. Então rogamos que cada um de nós estejamos em ordem, para que a sua palavra possa se cumprir. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Este cumprimento. Cumpriu-se o dia
teve que aparecer também a Eva, não apenas o Adão, mas tinha que cumprir também o dia de aparecer a Eva, de tirá-la de Adão. Teve que cumprir o dia representado em Abraão, o dia da graça, representado em Jesus Cristo, teve que cumprir também o dia da graça. Cumpriu o dia da lei, representado em Moisés. Então, cada tempo cumpriu um dia. E era o que Deus queria fazer naquele tempo, naquele dia. Um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos é um dia, diz a Bíblia. Então, a gente vê Deus criando o mundo em 6 dias, no 7º descansando. E se está no horário de Deus, no dia de Deus, seria 6 milênios. E descansando no 7º. Porque isto mostrava também 6.000 anos de existência do mundo, até quando começar o milênio. Começa o milênio, é Deus cumprindo o seu dia. Enquanto não chegar aquele dia, não vai cumprir o milênio. Os homens falam de um milênio com morte, com pecado, com males. E irmão Brana fala de um milênio de paz. A Bíblia fala de 1000 anos de paz, onde não haverá dor, não haverá morte. Então vai ter o dia de cumprir isso também. Enquanto não chegar aquele dia, não cumpre. Não adianta os homens pregarem, como nós temos aí igrejas boas, pregando que eles estão no milênio. Quer dizer, é uma coisa falsa que transmite, e ainda tem um povo que crê. Tem um povo que crê. Agora, esse povo é a costela daquele pastor falso. Sempre é assim. A Eva era a costela do Adão. Esse povo que crê de uma forma errada, antibíblica, este povo tem um corpo, porque eles são a costela apenas, o corpo é o ministro. Da onde é tirado aquele povo? Que o que ele prega é o que o povo crê. Não seria diferente hoje. Eles dizem, mas e com vocês? É a mesma coisa. Se você não for a costela deste ministério, então você não crê nesse ministério. Você tem que ser costela desse ministério. Assim como Eva foi costela de Adão. Ela fez até a coisa errada, ela caiu, porque tinha que cair naquele tempo. Agora, nós aprendemos com o irmão Brana que esta noiva do último dia não cairá. Então, ela não tem que cair. Lá no princípio, Eva tinha que cair. Deus colocou o livre-arbítrio para eles, sabendo que eles iam cair. Porque Deus é onisciente. Nada surpreende Deus. Ele sabia que Eva ia cair. Mas Eva caindo, daria a oportunidade de Deus manifestar um de seus atributos? De salvar. Como salvar se não tivesse ninguém perdido? E ele era Salvador. Mas como Salvador se não tem ninguém perdido? Então ele criou o homem no livre-arbítrio e o homem caiu. Aí Deus desce representado num cordeiro, no qual Abel ofereceu e não Caim, que sempre tem aquelas ofertas. Um oferece a oferta certa, o sacrifício certo, o outro o errado. E são irmãos. São irmãos, você sabe que irmão Brana mostra que Judas e Jesus eram da mesma tribo. E quando você vê nos nossos dias,
é a mesma coisa, são da mesma mensagem, crê no mesmo Brana, e tem um que tem um sacrifício correto, revelado, que são os selos revelados, e tem o outro que não tem a revelação, que é como Caim. Eles fazem a sua oferenda também a Deus, seu sacrifício, e estão presos na primeira e segunda etapa. E esse tempo já passou. Eles deveriam saber que a costela de Brana, que é a costela do sétimo anjo, que é a costela do novo nome, ela teria que sair do tempo do irmão Brana para cá. Não da primeira e segunda etapa, da terceira etapa. Essa é a costela. A primeira e segunda etapa é uma formação. Certo? É uma formação. A primeira e segunda etapa é uma formação no ministério do profeta. Mas quando chegou a terceira etapa, é dali que sai a esposa. É da terceira etapa. Aí ela sai com a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, porque ela é uma costela. Então, se o pregador não prega a revelação que William Branham pregou, tendo aquela revelação, a abertura dos selos, e revelando selos, sétimo selo, trovões, novo nome, se o pregador não faz aquilo, ele não é a costela de Branham. Para ele ser a costela de Branham, alguém diz assim: eu não quero ser costela de Branham. Mas vocês vão ter que cair na real. Porque cada povo é costela de um pastor. Aquele pastor consegue dominar aquela congregação. Porque é a sua costela. Até é muito mais representado que o falso domina do que o verdadeiro. Se vocês notarem, eles creem numa coisa falsa e tem milhões de pessoas. A maneira de Deus falar através do profeta tem a maneira verdadeira e não tem milhões. Se tiver milhares, são muito poucos milhares. Mas do outro lado você vai encontrar milhões. Então, a forma de adoração falsa e pregador que tem sua costela, que é seu ministério, aquele ministério ama aquele pregador. Você não pode falar de uma costela batista, metodista, pentecostal, porque eles amam seus pastores. E aquele povo acaba sendo costela, esposa daquele ministério. E tem que parar, ouvir. Aqueles que saíram de Lutero só são justificados. Os que saíram de Wesley, santificados. Os que saíram dos pentecostais, tendo dons restaurados em si. Os que saíram de Branham, de costela, têm os selos revelados. Se não tiver, você apenas tem a primeira parte que não forma a costela, a esposa. Aí ficaria como se você pertencesse a um ministério que não tem cabeça. Você apenas quer dizer que é um corpo, mas não tem cabeça para poder te dominar. Aí levamos para o lado dos solteiros. É a moça que não tem quem a domine. Ela só tem quem domina depois que ela casa, tem um cabeça. Fora disso, ela tem um pai, uma mãe, que o que faz é através do amor, da compreensão. Mas quando você chega ao casamento, você tem que, é difícil, você tem que dobrar-se àquela inteligência de onde você saiu. Por isso que tem muitas igrejas que elas não saíram de Cristo. Elas saíram de Cristo assim, como Roma saiu de Cristo.
Ela não saiu da costela. Ela não saiu como uma costela, ela saiu, quer dizer, ela separou. Mas a verdadeira igreja, quando ela sai como costela, isto é, como esposa de cada ministério. A gente vai falando isso vai longe. E em cada época, você tem que ver que há um dia que está cumprindo. Se não cumprisse aqueles dias de Abraão, nós não teríamos Elohim naquele tempo de Abraão. Se não cumprisse os dias da lei, não teríamos Moisés. Se não cumprisse os dias da graça. Agora, isto cumprindo-se, quer dizer, realizando, efetuando, concluindo. É isto que é o significado de cumprido. Não quer dizer longo. Cumprido é exatamente realizado. Cumpriu, realizou aquilo. Então, no dia da lei, realizou o que tinha que ser realizado pela lei. Nos dias da graça, cumpriu os dias da graça. E quando cumpriu o dia da graça, começou a graça. Quando cumpriu o dia de Pentecostes, o que começou? O Pentecostes. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. E realizando-se o dia de Pentecostes. Efetuando, concluindo, já é concluindo, realizando o dia de Pentecostes. Então, para tudo tem que ter um dia para aquilo cumprir. E cada um de nós temos que reconhecer o dia que nós vivemos. Quer dizer, nós estamos aqui no último tempo. O povo quer cumprir os dias de Pentecoste de 100 anos atrás. Tudo errado. Eles estão vivendo no outro dia. E aí nós temos que chegar nos dias da voz do sétimo anjo. E cumprindo aqueles dias da voz do sétimo anjo, o mistério de Deus seria revelado. Irmãos, quando cumpriu o dia de Pentecoste, o que aconteceu? Pentecoste desceu, que é o Espírito Santo. Desceu no dia de Pentecoste. Por que no dia de Pentecoste? Pentecoste é 50. Porque o Espírito Santo não desceu no sábado. Ele tinha que descer no primeiro dia. Por que sábado? Porque 7 vezes 7, 49. O Espírito Santo desceu no primeiro dia da semana. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Cumpriu o Pentecoste. Não podia cumprir 49. Porque 49 não era o dia de Pentecostes. Porque 49 não é Pentecostes. 50 é Pentecostes. Então tinha que cumprir o dia certo. A Bíblia, meus irmãos, é exata. O que você vê na Bíblia, isso daqui é exato. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam reunidos, todos separados, cada um numa igreja. Não. Estavam reunidos todos num mesmo lugar. O problema é que as pessoas não reúnem no mesmo lugar. Você sabe que os 70 não estavam reunidos ali, estavam reunidos em outro lugar. O Judas já estava reunido em outro lugar, no inferno. Já pensou isso? Ele estava reunido em outro lugar, havia cumprido o dia de Judas. Ele beijou Jesus. E aí foi para o seu lugar. E aí cumpriu o dia de Pentecostes. Tinha que cumprir o dia do Calvário. Senão não teríamos alguém que morreu por nós para nos salvar, para nos perdoar. Cumpriu também o dia, aquele dia no Calvário. Aquilo cumpriu.
Então você tem a salvação aquele dia no Calvário. Mas se você notar a maneira batismal, no período de Jesus, no seu ministério, não estava claro para as pessoas realizarem. Não estava. Aquele era um espaço, um período que não estava claro para eles. Quando chegou o dia de Pentecostes, aquele dia, então, a coisa cumpriu. Porque aquele dia estava claro. Porque eles não batizaram antes em nome de Jesus Cristo? Porque o dia de batizar em nome de Jesus Cristo era exatamente quando o Espírito Santo descesse sobre a igreja. A igreja estaria certa daquela promessa, que aquele dia estava cumprido sobre ela, realizado, efetuado sobre ela. Então a igreja tinha segurança de pregar o batismo, porque Jesus deu a chave para Pedro e ele nunca a usou senão no seu ministério. Porque quando Jesus estava na terra ele não podia usar. E Jesus tinha dado a chave para ele e dito para ele: quando te converteres, confirma teus irmãos. E vai provar para nós que Pedro, até o Calvário, não era convertido. Ele falhou com Jesus. Ele não era convertido. Quando chegou no Espírito Santo, e cumprindo-se aquele dia, então Pedro estava convertido. E quando eles perguntaram: que faremos, varões e irmãos? Levantou Pedro, agora estava convertido. Para fazer o quê? Para confirmar o que Jesus falou para ele: Pedro, quando te converteres, confirme seus irmãos. Aí no Pentecoste foi que ele foi confirmar os irmãos. Ele tinha uma mensagem para poder mostrar para o povo naquele dia que aquele era o dia do batismo, que Mateus 28:19 estava em símbolos de Pai, Filho e Espírito Santo, não tinha o nome claro. Eu quero que vocês acompanhem isso, porque o ministério de Brana estava em símbolos, trovões, o sétimo selo, terceira puxada, e não estava claro. Assim foi nos dias de Jesus. Você só vê esse batismo quando Pedro foi realizar, porque Pedro tinha chaves e Deus tinha mostrado para ele: quando te converteres. Ele provou naquele dia do Pentecoste, em Atos 2:37 e 38, o que faremos, varões e irmãos. Não levantou outro discípulo para poder confirmar aquilo. Quando te converteres, então confirma teus irmãos. Quem levantou foi Pedro. E levantando-se Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então ele estava convertido e agora confirmou seu povo. Se você procurar batismo em nome de Jesus Cristo, você não encontra no ministério de Jesus. Você não encontra. Por quê? Porque aquilo era para estar no ministério do Espírito Santo. O dia daquele batismo nas águas e do Espírito Santo tinha que vir no Pentecostes. Não podia ser no tempo de Jesus, que era o dia de Jesus, o dia da salvação, o dia do perdão, o dia da crucificação. Mas o dia do Espírito Santo era após Jesus ter morrido, sepultado, ressuscitado, subido aos céus e estar intercedendo por nós. Aí era dia do Espírito Santo, porque agora ele desceu sobre a igreja. Ele diz: vou e venho para vós. Ele subiu e logo desceu para a igreja
no dia de Pentecostes. Então, tudo isso é claro. Porque as pessoas não souberam os trovões nos dias do irmão Branham? Porque não podiam saber. Por quê? Deus disse para ele não falar. A mesma coisa foi o que Jesus também. Jesus falou: eu tenho muita coisa para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito Santo, aí vocês vão saber dessas coisas. Jesus não podia dizer assim: vocês têm que sair e ser batizados em nome de Jesus Cristo. Ele não podia. Os evangelistas já escreveram em seu nome. Mas como era a palavra de Jesus, ele nunca disse: vocês vão e batizam em nome de Jesus Cristo. Pedro, que teve que falar isso no dia de Pentecostes. Porque ele tinha a mensagem do dia. Era cumprimento daquele dia que não podia ser dita nos dias de Jesus. Esse é o motivo do povo não entender a mensagem de João. A mensagem de João é outro dia. Não é o mesmo dia de Branham. A mensagem do Espírito Santo não era o mesmo dia de Jesus. Mas o que era? Era o mesmo Espírito de Jesus descendo no Pentecoste. A mensagem de Branham e de João tem esta diferença, porque os dias de Branham foram os dias da revelação. Os dias de João são os dias de comer o livrinho, de tomar o livrinho e comer esse livrinho. E você não pode comer o livrinho nos dias de Branham. É isso que as pessoas precisam entender. Não era dia para aquilo, por isso Deus mostrou para ele. E você não diga para ninguém. Irmão Branham deixa nas mensagens: vocês sabem que eu sei o que são os trovões. Eu sei que poderia alguém mais próximo dele: se o senhor sabe, por que não esmiuça isso para nós? Deus disse para ele: não diga a ninguém. Ele não podia dizer. Irmão Branham sabia qual era o novo nome. Se o irmão Branham não soubesse, ele não teria falado sobre o 7, que 7 é perfeição, que 7 é adoração. Por que ele disse? Ele sabia, mas não podia falar. Mas ele pregou, deixou isso para nós. Você nunca teve o período do 7. Você nunca teve esse período do 7. Você teve o período do 6, mas nunca do 7. O período do 7 foi nos dias do irmão Branham, mas ele não podia falar aquilo claro. E para nós ele deixou tão esmiuçado que eu acho que não precisa mais do que isso. Quantos picos tem aquela montanha? Tem 7. Quantas letras tem o seu nome? 7. E ele soletra Marion Branham. Ele sabia. Irmão Lee, eu tenho falado para vocês do significado de Gran, que significa o homem, o mundo. Mas Bran significa perfeito, perfeição. Ele sabia. Por que as pessoas não sabem hoje? Quer dizer, ele deixou claro naquela carta ao irmão Liveio, parágrafo 28 e 29, está claro, cumpriu o dia dele falar o que tinha que falar. Mas se Deus disse para ele não dizer a ninguém, aquilo tinha que ser dito por outra pessoa. Não podia ser dito pelo irmão Branham. Se Deus disse para o irmão Branham: não vá a Israel, não é hora, não é seu lugar, irmão Branham não foi. E não é o irmão Branham que vai lá. E se não tivéssemos os selos revelados, os crentes que crêem por todo lado no mundo, tem aqueles crentes que crêem piamente que o irmão Branham vai para Israel. Quer dizer, eles não sabem do cumprimento aquele dia dos selos.
e cumprindo-se o dia dos trovões, e cumprindo-se o dia dos selos. Eles não sabem disso. Então eles continuam teimando. Se você for na própria mensagem do Mombrana, no 5º selo, e perguntas e respostas sobre os selos, eles perguntaram: o nosso quarto Elias também irá a Israel? Ele disse: não. Deus usará um homem de sua nação. E Mombrana tinha segurança disso. Agora você pergunta para o povo que anda com William Brana, que não é esposa de Brana, não é esposa, não é costela de Apocalipse 10, de 1 a 7. Eles dizem que Mombrana vai lá ainda, que é o irmão Brana que vai pregar lá para os judeus, quando o próprio irmão Brana diz que não. Quer dizer, ela não é esposa porque ela está tendo uma palavra contrária à do irmão Brana, uma palavra contrária à do 7º anjo. Então ela não é esposa, mas ela reclama ser também membros do corpo de Deus dos Estados Unidos, que foi gerado através de Brana. Mas aquela costela de Brana daqueles dias, olha, saiu e logo morreu. Você vai encontrar isso naqueles irmãos que morreram quando o irmão Brana morreu. O irmão Brana diz que Deus revela sua palavra, manda seu mensageiro, e o mensageiro prega, aí depois Deus recolhe o mensageiro e manda uma praga sobre o povo. Então a praga que caiu sobre os Estados Unidos é a praga deles crer que o irmão Brana ainda vai lá. É a praga que eles crêem que o irmão Brana vai ressuscitar para pregar para eles ainda. Como se não tivesse cumprido o ministério do profeta e Deus tivesse levado ele e depois trazer ele num corpo glorificado, que é o corpo que ele vai aparecer depois para nós. É um corpo glorificado e que não há necessidade mais de pregação. Você terá uma mudança de corpo exatamente nesse tempo, mas se você não mudar hoje, você não pode chegar lá e mudar num abrir e fechar de olhos. Aquela mudança é repentina. Esse tempo que estamos vivendo com a mensagem do profeta é um tempo que Deus está dando para a nossa mudança. 10 anos, 20 anos, 50 anos, irmão, e nós ainda não mudamos. É tempo que Deus está dando. O dia da transformação, de um piscar de olhos, esse dia, você não pode deixar esse homem grossa, essa vida inconvertida, para aquela hora. Não, você já deve ter passado pelos 3 processos: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Aí, num abrir e fechar de olhos, Deus nos muda de mortal a imortalidade. Nós estamos vivendo ainda no dia mortal, mas haverá o dia também que vai se cumprir, o dia da imortalidade. É que esse corpo mortal se revestirá da imortalidade, como Paulo escreveu aos Coríntios. Isto vai acontecer. Mas enquanto estamos nesse corpo, nós devemos ver o cumprimento das coisas de Deus neste corpo. Então eu quero bater mão um pouquinho para me encerrar aqui. Apenas nesse ponto que Jesus Cristo pregou, mas quem veio dar luz ao que Jesus pregou foi o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Batismo, aí começou a doutrina. Olha para você ver. Se você quiser colocar certas coisas de Paulo, encostar em Jesus, se Jesus não falou, eu não creio. Paulo trouxe doutrinas. Jesus não trouxe doutrina. Paulo trouxe doutrina. Pedro trouxe doutrina. Agora o que era aquilo? Era o cumprimento da palavra de Jesus Cristo do seu dia, que Jesus não podia falar.
Ele disse: eu tenho muita coisa a vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. E aí mandou o Espírito Santo e mandou Pedro falar para eles. E era difícil, se nós não cremos nem em Jesus, vai crer em Pedro. Mas era a maneira de Deus. Assim foi no tempo do irmão Brana. Deus derramou as bênçãos no tempo do irmão Brana, que ninguém nunca revelou selos, trovões, novo nome, nunca pregou selos, eras, 70 semanas, tão perfeito como William Brana pregou. Ninguém nunca pregou. Era o dia da voz do sétimo anjo. Deus estava cumprindo o dia daquela voz. Mas William Brana não podia falar o restante, como Jesus não podia. O que você tem hoje? O mesmo Espírito que estava em Brana, não é Espírito natural não. O mesmo Espírito que é o Espírito Santo, que você tem que ver assim, o mesmo Espírito que estava em Jesus, que não é o Espírito só de Jesus não, era o Pai. O Espírito Santo era exatamente a vida de Jesus. O mesmo Espírito que estava em Jesus desceu em Pedro. O mesmo Espírito que estava em Brana, em Apocalipse 10, de 1 a 7, tem que descer em João. João é um ministério. João é uma mensagem. Então você tem que ver a mensagem pregada. Mas não é igual. Pega o batismo em nome de Jesus Cristo e procura no tempo de Jesus. Você não vai encontrar. Certo? As doutrinas que Pedro deixou, que Paulo deixou, você não vai encontrar. Porque aquilo era o que Jesus não podia falar. Que vocês não podem suportar. Mas agora, os apóstolos já estavam falando. Por isso que aquilo que o William Branham não pôde falar, o mesmo Espírito que dominou a vida de William Branham com tanta revelação, se nós somos costela daquele ministério, João, Apocalipse 10, 8 a 11, é costela, eu já preguei isso, né? É costela de Apocalipse 10, de 1 a 7. João não é costela própria. João é costela de Apocalipse 10, de 1 a 7. Assim é a esposa. A esposa de Cristo é a costela de Apocalipse 10, de 1 a 7. Você é essa costela. Você é submissa à palavra que o sétimo anjo pregou. É assim que nós aprendemos, ainda que é difícil para as pessoas ser fiel a estas palavras. A mulher, ela obedece o que o marido fala. Não desse século. Aí fica assim, o marido do outro tempo. Em todo tempo, Deus trabalha da mesma forma com aquilo. Aquela mensagem Ele traz da mesma maneira. Ele trouxe, desde o princípio Ele te dominará, e Ele chegou aqui em Paulo e disse a mesma coisa. Falando de marido e mulher. Ele mostrou o mesmo domínio, porque Ele não pode falar diferente. Agora, chega esse dia, por que nós temos que saber? Não vamos dizer que nós sabemos, vamos dizer nós temos que saber. Nós temos que saber novo nome, nós temos que saber sobre os selos revelados. O sétimo selo, nós temos que saber. Nós temos que saber os 7 trovões. O que são os 7 trovões? Nós temos que saber. Por quê? Porque Brana sabia. Ele diz, você sabe que eu sei o que são esses trovões. A esposa sabe o que o esposo sabe. Alguém diz assim, você está louco. Você não é esposa de Jesus Cristo? Não, Jesus Cristo hoje é Brana. Nós somos esposa de Brana. Ele diz, mas como que é isso? Brana é uma revelação. O esposo não está dizendo que é um homem chamado Brana. O pouco que o irmão Brana deixou é o suficiente. Ele diz, o esposo é a palavra
revelada. Então é simples. Se o esposo é a palavra revelada, se Deus revelou-se em Brana e você não o viu, então ele não é seu esposo. Porque o esposo é a palavra revelada, é a palavra feita clara, é a palavra que você conhece, é a palavra manifestada. E assim foi o ministério de William Branham. E o ministério de João, o que ele tem que fazer a qualquer tempo que esse ministério aparecer na terra, ele tem que saber o novo nome, porque Branham não podia falar no seu dia. Ele tem que saber, isso é claro, a terceira puxada, ele tem que saber quem é o sétimo selo, ele tem que mostrar para cada um de nós, este ministério de João tem que mostrar, a qualquer hora que ele manifeste, ele tem que mostrar para nós o Cordeiro saiu do trono, o tempo terminou, que é o tempo dos gentios. Isso é a Bíblia, isso é Apocalipse 10, 8 a 11, que é tirado, é costela, é tirado de Apocalipse 10, de 1 a 7. Tem que falar a mesma coisa. Se a esposa não fala a mesma coisa do esposo, ela é falsa. A esposa vai falar, mas o marido falou e ela não ouviu. Mas sempre ela não ouve mesmo. O marido falou e ela não entendeu. Não é a esposa dele. Aqui no natural você sabe que o marido e mulher fala, um ou outro ouve e entende, só não quer cumprir, mas que entende, entende. Ouve aquilo. Então a igreja, essa esposa, Apocalipse 10, 8 a 11, que é a esposa, ela conhece o esposo. E o irmão Branco diz, ela conhecerá seu esposo, a palavra revelada. E eles não querem que ela conheça, mas é tempo disso, porque é costela. Se o meu ministério não for costela de Branham, então o povo do meu ministério não é esposa. Se o povo tem um pastor que não crê na abertura dos 7 selos e do 7º selo e dos 7 trovões, e não crê no novo nome, como William Branham diz, que é 7, que Deus é perfeito e que é 7 é perfeição, e Deus é adorado em 7, não em 6 selos, mas em 7. Se eles não crêem, eles são falsos pastores, porque está formando uma falsa igreja que sai deles também, é costela deles. A costela de Lutero só fala o que Lutero falou. A costela de Wesley só fala, até hoje, a costela de Wesley, os metodistas falam o que o Wesley pregou. A costela de William Seymour, o pentecostal, até hoje, fala como ele falou. Aqueles que é costela de William Branham, verdadeiramente, hoje, só fala como William Branham falou. E William Branham diz que primeira e segunda etapa, cura divina, não é o ministério dele. Ele deixou claro isso daí para nós nas mensagens. Os ungidos dos últimos dias, 262, 263, ele fala isso, 201, ouvi, mas agora vejo, e outras mensagens. Então, ele mostra claro, não é o ministério dele. Então, o que era o ministério dele? Era a revelação dos selos. É exatamente o que o povo da mensagem não sabe. Mas se eles têm seus pastores, que diz que o nome é a palavra, quer dizer, não tem revelação, gente. A palavra já está escrita lá na Bíblia. Se falar que é verbo, está escrito lá na outra tradução. É o verbo de Deus. Isso não é nome. Palavra não é nome, verbo não é nome. Vocês estão como os pentecostais. O povo da mensagem hoje está igual aos pentecostais em 1970, quando a mensagem começou no Brasil. Eles queriam, não, é Pai, Filho e Espírito Santo. Não, é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. Você tem que receber o nome de Jesus Cristo. Então você não entra em confusão. Terminando, isto é, cumprindo o dia da nossa mensagem, nesse tempo, é realizado. É uma mensagem realizada. Essa mensagem é uma mensagem cumprida, isto é, efetuada, cumpriu, concluída. Apocalipse 10, 8 a 11. Se você procurar, vê se você encontra alguém que comeu o livrinho. Essa é uma mensagem misteriosa hoje. Você fala, não, eu pensava que é só novo nome que vocês têm, agora arrumou um negócio de comer livro também. Então, se você vai ter que encontrar quem comeu o livrinho. Se você não tiver um pastor que comeu os 7 selos e diz, o novo nome é Brana, porque se ele comeu 6 selos, ele vai ficar ainda dizendo que o nome é Jesus. E que novo nome é Jesus. E que novo nome é a palavra. E que novo nome é filho do homem. Porque ele comeu só 6 selos. Ele não come o 7º. Ele não sabe nada do 7º. Ele não tem revelação para isso. Ele é um marido falso. E você, que é esposa dele, é falsa também. Isto estou falando dentro das aplicações que você tem na Bíblia. É tão claro. Foi Jesus que pregou isso, Paulo pregou isso. Pai Celestial, ajuda este povo, Senhor, que tem crido na sua palavra, que tem ouvido a mensagem, aqueles que já são do corpo, aqueles que não têm dúvida, Senhor, que eles são a costela de Apocalipse 10, de 1 a 7, e que Apocalipse 10, de 1 a 7 é a palavra revelada em carne humana, e nós somos aquela costela da palavra revelada. Nós não somos a costela cega como foi Caim. Ele era cego, ele não tinha revelação, mas Abel tinha revelação. Nós não somos aquela costela cega, Anás, Caifás e outros. Como não podemos ser essa costela cega desse dia, quando eles vêm dos Estados Unidos na forma pentecostal e cura divina no ministério do irmão Brana, forma-se uma costela cega que não tem luz da palavra. Senhor, ajuda-nos a entender que é o Senhor quem nos tira de Apocalipse 10, de 1 a 7. É o Senhor que nos tira. Estamos vivendo uma vida à parte, Senhor. Como Eva viveu uma vida à parte de Adão e sendo dominada por Adão. Estamos vivendo uma vida à parte de Brana e sendo dominado pela mensagem de Brana. Obrigado por esta luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Olhando para Cristo, posso ver em sua palavra. João está aqui, profetizando outra vez. Para casa agora vou, com Cristo irei morar, pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. Abriu os 7 selos, revelou 7 trovões. Saiba, meu irmão, que seu novo nome é Brana. Ele está aqui profetizando às nações. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. Olha, a noiva vai passar outra vez. Aqui no Brasil, falando em português. Os trovões soaram em 63.
trazendo as vestimentas para a noiva do Rei. Olhando para Cristo, posso ver em sua palavra. João está aqui, profetizando outra vez. Para casa agora vou, com Cristo irei morar, pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. Abriu os 7 selos, revelou 7 trovões. Saiba, meu irmão, que seu novo nome é Brana. Ele está aqui profetizando às nações. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. Olha, a noiva vai passar outra vez aqui no Brasil, falando em português. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do Rei, trazendo as vestimentas para a noiva do Rei.